Pessoal, estima-se que 10 a no máximo 20% das condutas médicas tenha respaldo em alto nível de evidência. Isso tem muitos estudos a respeito disso, tem um muito bom, se alguém quiser depois me cobra que eu mando o link, mas agora eu vou destrinchar isso um pouquinho mais para você não ficar tão preocupado. A primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que o fato da gente ter só 10 a 20% das condutas médicas respaldadas por um alto nível de evidência não serve de justificativa para você sair tomando condutas baseadas em evidências muito frágeis, tá bom? Esse é o primeiro ponto. Uma coisa não justifica a outra. O segundo ponto é que a gente tem algumas coisas dentro da prática clínica adquirida dentro dos princípios de medicina baseada em evidência que nos norteiam a utilizar melhor as evidências, tá bom? Mesmo quando elas podem ser mais frágeis e coisas do tipo. Então, vou dar um exemplo aqui para você entender. É muito pouco provável que um remédio para combater a hipertensão ali, um diurético, por exemplo, funcione nas pessoas até 65 anos, mas não funcione acima de 65 anos, tá bom? Então, o que a gente faz na medicina é uma coisa chamada princípio da complacência. A gente acaba tratando pessoas fora da população do estudo original, baseado no estudo original. E, teoricamente, a pessoa que está fora da população do estudo original já estaria sendo tratada sem um alto nível de evidência. E é essa questão que eu quero que vocês entendam. Não significa que isso seja errado. O princípio da complacência, ele leva em consideração alguns fatores, como, por exemplo, qual modificação fisiológica esse idoso sofre para um remédio funcionar antes de certa idade e não funcionar depois de certa idade. Não tem sentido para isso, tá bom? A gente já consegue estipular, por exemplo, o risco, que é a questão da perda da função renal, perda da função hepática, do mecanismo de eliminação do medicamento, mas a prova de eficácia não altera tanto. E aí, embora a gente tenha que ter mais cuidado, a gente acaba tomando essa conduta. Então eu não sei se vocês perceberam. Teoricamente, eu tratar o idoso com um antihipertensivo que não foi estudado para aquele idoso daquela idade pode parecer uma conduta sem respaldo de alto nível de evidência. Entretanto, ainda assim a gente adota ela porque tem um raciocínio lógico por trás da medida, baseado em outros achados já concretos dentro da medicina, tá bom? Então você não tem um estudo direto, você não tem evidência direta, mas você tem uma evidência indireta que goza de uma probabilidade pré-teste muito alta, goza de princípios médicos muito alto para ser utilizado. A gente tem que deixar isso claro, porque quando você vai fazer o princípio da complacência, você tem que ter ali um raciocínio cognitivo pesado a respeito do que vai mudar ou não e de todas as evidências que rondam isso, tá bom? Não só da intervenção. Então, por isso que eu dei esse exemplo, para ficar claro. Então, o que eu quero dizer para vocês é que, embora a gente tenha poucas medidas com evidência muito alta, a gente está falando de evidências diretas, tá bom? A gente deve lembrar que nós temos evidências indiretas que também, embora não estejam no nível máximo recomendado, são perfeitamente aplicáveis em termos de eficácia e segurança, tá bom? E que goza de um racional ali por trás que analisa essa questão. Por isso, mais uma vez, eu estou dizendo, cuidado, porque muitas pessoas vão te dizer que só 10% das condutas médicas têm bom respaldo em evidência e vão usar isso como desculpa para tomarem condutas sem pé nem cabeça de evidência direta ou indireta de boa qualidade que goza de um racional
aceitável em termos de lógica para ganhar dinheiro ou por viés mesmo. Então vocês têm que ficar atento a essa questão, tá bom? Então, de forma resumida, embora nós tenhamos poucas evidências de qualidade de forma direta, nós temos evidências indiretas que têm um grau ali aceitável para tomada de decisão, considerando o princípio da complacência e toda a racionalidade que ele exige. Nós também devemos deixar claro que existem condutas na medicina, que estima-se aí que é em torno de 30% delas, tá bom? Que são medidas consideradas de plausibilidade extrema. A medida de plausibilidade extrema, ela nem precisa ser testada. Ela goza de uma probabilidade pré-teste tão alta, a plausibilidade é tão extrema, que muitas vezes testá-la chega a ser antiético, tá bom? Então você não precisa de um estudo clínico duplo cego randomizado para fazer, por exemplo, uma transfusão sanguínea em quem está jorrando sangue na sua frente. Porque isso é um princípio de plausibilidade extrema, tá bom? Se você está ali com um sangramento ativo, visível, exteriorizado na sua frente de grande monta, é pouco provável, né? Assim, é muito pouco provável que esse paciente, perdendo muito sangue, não vá precisar de sangue. Isso é praticamente impossível. Eu espero que isso tenha ficado claro para vocês. Nós temos muitas medidas na medicina que são de plausibilidade extrema e que não devem ser testadas, até por beirar algo antiético. Nós temos ali 10, 20% das evidências boas de forma direta e temos ali aproximadamente 30 a 40% das evidências, segundo os estudiosos da medicina baseada em evidência, que são evidências de menor qualidade, mas ainda assim boas o suficiente para tomada de decisão, porque elas acabam sendo oriundas do princípio da complacência e são analisadas de forma racional dentro de outros conhecimentos que a gente tem já pré-estabelecido, tá bom? Então tomem cuidado com isso para não dar margem e cair no papo de picareta que vai virar para vocês e falar que só 10% das condutas são boas e vão querer te empurrar condutas que não tem tanto suporte em evidência, ou de outros picaretas que vão tentar pegar medidas indiretas que não têm tanto respaldo e raciocínio racional para serem tomadas e vão tentar alegar isso para te empurrar a uma conduta. Espero que tenha ficado claro, isso não é um assunto fácil, tá bom? Isso é um assunto complexo, é difícil de entender, mas eu estou querendo explicá-lo exatamente para você, primeiro, ter tranquilidade em relação à conduta que um médico bem respaldado está tomando em relação ao seu problema, e também para você ficar em estado de alerta para não cair no golpe de quem usa este problema de forma maldosa para te prescrever condutas que não têm suporte nenhum, seja em termos de evidência direta, ou seja, porque é resultado de uma conduta indireta, né, de uma evidência indireta de forma mal feita, tá bom? Que fique claro isso para vocês, espero que eu tenha esclarecido e um grande abraço.